Olá, boa noite. Hoje iniciamos uma live para falar sobre os benefícios, né, de usar as fraldas ecológicas para a saúde e conforto do bebê. E para isso eu chamei uma cliente bem antiga, a Miriene, é uma assim das primeiras clientes, ela é cliente nossa desde o primeiro ano da Manharu. Quando ela nos procurou a primeira vez, né, para conhecer nossos produtos e tal, ela já usava fralda ecológica, então ela já é uma mãe aí que já tem uma boa experiência. Ela está na segunda filha, a Lara, né, usando fralda ecológica, e ela vem trazer então a experiência dela para vocês. Muitas famílias escolhem a fralda ecológica por conta do a ecologia, né, fazer bem ao meio ambiente. Outras famílias por conta da economia. E a Miriene então vem contar aí essa experiência que ela teve por conta da saúde do bebê, porque muitas famílias também procuram as fraldas ecológicas por causa da saúde do bebê, né? Então vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Dúvidas, por favor. Oi, Ana. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tô bem aqui. E você, tudo bem? Muita chuva? Muita chuva, muita Bom, chuva. né? E é chuville. Tá sempre chovendo aqui. Aqui tá assim também. Nossa, a gente tá acho que 2 semanas já de chuva. Mas também Aqui meses ontem deu um sem chover. solzinho. Aqui ontem deu um solzinho e depois voltou. É gostoso, né? Então vem chegando, pessoal, e tragam dúvidas, tá? E hoje o foco do assunto é a saúde do bebê. Então, vamos trazendo aí algumas dúvidas nesse aspecto. Primeiro, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse aí de você, né? E aí depois eu me apresento também. Tá. Bom, meu nome é Miriene, eu sou autora do livro e do blog Viver para Valer, casada com o Ivo há 6, quase 7 anos, mãe do Davi, de 5 anos e meio, e da Lara, de 1 aninho. Eu comecei o site com o desejo de ajudar mulheres, né, tanto no autodesenvolvimento quanto na organização da vida. A ideia é ajudar, como diz o nome, né, a fazer a vida valer, né, aproveitar bem o tempo e fazer que cada dia seja como se fosse o único, né. E no meio de tudo isso, eu encontrei você, né? Quando eu tive o Davi, eu lembro que o meu marido falou que a gente falou assim, não, vamos usar a fralda de pano. Eu falei, você tá maluco, né? Você tá doido? É um retrocesso esse negócio de fralda de pano. Como que eu vou usar a fralda de ficar lavando fralda? Eu não tenho tempo de ficar lavando fralda. E aí uma amiga falou das fraldas ecológicas, eu comecei a procurar, né? E aí eu encontrei você num vídeo no YouTube, perguntei alguma coisa e aí que você me deu o seu telefone, foi super solícita, me atendeu assim com todas as dúvidas e a gente começou, né, esse bate-papo legal. E aí depois a gente continua. Agora se apresenta. Quando, quando eu comecei a live, eu falei exatamente isso, né? Que a nossa história é assim, ó, desde quando a Maieru começou, né? A gente se É, encontrou bem no início de tudo, assim, porque o Arua tem 5 anos. foi. E eu comecei a trabalhar com isso. Agora ele vai fazer 6 já, né, em fevereiro. Mas, assim, quando eu comecei, ele era um bebezinho. Tinha poucos meses. Então, é uma caminhadona, né? É. E a Bom, gente nunca tinha se falado assim, né, com vídeo. é Sempre por áudio, por verdade. telefone. É verdade. De fato. Ah, e a conexão tá bem boa, né? Eu tinha pensado em fazer essa live já no YouTube também, porque a última foi horrível, né? Mas hoje tá bem bom. Então, eu sou a Ana, eu idealizei a Maiaru, mas assim, a minha história também começou com uma história de blog, né? E com o intuito de ajudar mulheres. Então, em 2016, eu estava grávida e pensei em fralda ecológica, e toda a minha família foi contra, né? Assim, que retrocesso, que loucura, você tá doida, né? Aquela coisa toda.
E daí eu entrei num movimento de mostrar para as pessoas que não era loucura, que dava certo, que era prático, que era moderno, que traz benefícios para o meio ambiente, para o bebê, para a economia da família. Então, enfim, né? A minha luta, assim, né? Posso dizer, foi nesse movimento aí, né? De mostrar tudo isso para essas famílias. E também apoiar, né, essas famílias que querem usar e de repente se sentem sem apoio ou sem direcionamento, né? Então, até hoje eu me coloco nessa posição. Eu não alimento muitos vídeos lá do YouTube, mas até hoje essa live vai parar no YouTube daqui a algumas semanas, né? Pelo menos assim eu tô atualizando lá, vira uns podcasts por lá também. E eu tô Uhum. sempre respondendo e também no nosso WhatsApp aqui da Maiaru, no Insta, qualquer dúvida que você tenha, né? Qualquer pessoa tenha, pode entrar em contato e deve, porque a ideia aqui é facilitar esse caminho, né, do uso das fraldas ecológicas. Não importa se é cliente Maiaru, de compra, né? Já comprou, não importa isso, né? O que importa é estar usando fralda ecológica. E aí a gente se conheceu, então. E aí eu queria, então, que você contasse um pouquinho, assim, da sua experiência com as fraldas ecológicas, né? De fato. Bom, então, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? é, eu comecei a ver que não era tão horrível quanto parecia, né? Que quando a gente fala de fralda ecológica, eu escuto frequentemente, nossa, mas isso é coisa da minha avó, né? Você tá maluca. Nem sempre dizem que eu tô maluca diretamente, porque não são pessoas assim que têm intimidade. Mas em outras palavras, é isso que eles estão dizendo, né? E eu achava isso também. Eu entendo eles, porque eu também achava que era maluquice, né? Tanto que eu falei pro meu marido, você tá louco, né? Eu não vou usar, ele tá aí de prova. Eu não vou usar porque eu não tenho tempo de ficar lavando fralda, né? Para isso existem as fraldas descartáveis. E quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver. Primeiro, a gente se apaixona porque elas são muito fofas, né? Elas são lindas demais, gente. Eu trouxe umas aqui só para vocês terem uma noção. Olha só que coisa linda. Tem uma estampa mais linda do que a outra, né? Aí você primeiro você já vai olhando, já começa a imaginar o teu bebê, a bundinha aqui dentro, né? Agora, a minha preferida é essa que você mandou para Lara RN, que ela é Ah, muito essa é fofa. muito Tem uma linda. foto com ela nesse aqui. Parece coisa de Eu guardei e vou guardar para ela usar nas bonequinhas dela, né? Porque eu tenho certeza. Sim. Então, a primeira coisa que aconteceu foi isso. Eu me apaixonei pelas estampas, pelos bebezinhos com a. Aí já começou a ganhar meu coração. Falei, poxa, o negócio não é tão ruim assim, né? Fica bonitinho. Primeiro começou aí. Depois eu comecei a pesquisar um pouco sobre a questão dos valores, né? Tem vários cálculos na internet, você mesmo tem um cálculo, né, no seu blog, falando sobre quantas fraldas ecológicas correspondem a tantas descartáveis. Nossa, eu fiquei apavorada. Eu não sou assim a pessoa mais ecologicamente correta, não, mas quando eu vi a quantidade de lixo, né, que as fraldas descartáveis geram e o tempo que demora, falei, nossa, mas o negócio é grave mesmo, é muita coisa, né? E aí eu vi que seria uma baita economia para mim, porque eu estava no primeiro filho. E uma das coisas que eu fui vendo foi que as fraldinhas elas podem ser usadas em mais de uma criança, né? Eu posso usar no segundo filho, acho que eu usei no primeiro. Você pode comprar elas já usadas, você pode doar elas depois de usada, porque elas têm uma durabilidade muito grande, né? As primeiras fraldinhas que eu comprei pro Davi ainda estão boas. O Ah, Davi muito está com bom. 5 anos, né? Eu usei até o desfraude, até quase 4, né? E ainda, essa aqui foi uma das primeiras que eu comprei da Maiaru, né? Fabricação Ai, de tua, né? Foi uma velcro das ainda. primeiras que você Para fabricou. E provar, ela tá né, que é ótima antiga. ainda. Não, ela tá ótima ainda, né? Então, assim, eu realmente vi a questão econômica como um peso muito forte, né? Depois, pesquisando um pouco mais, vi que também ajudava muito na saúde da criança e tal.
E aí eu falei, bom, eu vou fazer um teste, mas eu só vou testar depois que o cocô começar a ficar durinho, porque eu tinha pavor daquela lombriqueira que ia dar, né? Então, com o Davi, realmente eu esperei ele fazer 6 meses, né? A introdução alimentar. Sempre usei o liner, não dispenso o liner de jeito nenhum. A minha prima tá aí, oi, Érica. Não dispenso o liner, porque para mim ele é a praticidade, né? Ele é o que faz para mim a fralda. Para quem não sabe o que é o liner, isso eu não trouxe aqui. Ah, eu Mas eu tenho aqui um solto. Ó, tenho também. Ah, tá. Então pega aí. Então, assim, a primeira coisa, o liner, ele faz com que a fralda de pano, isso, ele é um paninho que você coloca em cima, né? E quando a criança faz cocô, você joga fora e ele é biodegradável, né? Dá para usar de pano. Eu uso, sobretudo quando é bebezinho, muito pequeno, eu uso lencinho umedecido, depois que eu uso só para, claro, não para limpar o número 2, né, gente? Para limpar o número 1, eu lavo junto com as fraldinhas e eu utilizo aquilo ali como liner, né? Às vezes eu coloco dois, às vezes eu coloco um só, às vezes eu uso o liner de bambu, que é o que eu mais gosto, na verdade, que é esse que você tem aí. Então, assim, realmente eu esperei, né? Mas com a Lara eu não esperei. Com a Lara eu comecei a usar já a RN, só que eu só tinha essa que você mandou para mim. E eu achei que não valia a pena fazer um enxoval de RN, porque logo em seguida ia, né? E a RN eu ganhei algumas, então ficou assim. Mas a primeira questão, então, econômica, né? Só para dar uma pinceladinha aqui pro pessoal, é, realmente valeu muito a pena, né? No o Davi eu fiz chá de fralda, não fiz chá de bebê. Eu não ganhei, assim, muita coisa para ele, né? Mas com a Lara eu fiz o contrário, né? Como eu já tinha as fraldinhas de pano, eu só fiz o chá de bebê. Então eu ganhei tudo que eu precisava para ela. Tudo, né? E fralda descartável eu só comprei RN, que era para aquele primeiro mesinho ali. E, inclusive, eu ganhei fraldas de pano de amigas que usaram e que já não usam mais e que me doaram. Então, assim, eu tenho fralda de pano para usar tranquilamente, mesmo com tempinho de chuva, né? Sim. E aí vem a questão da saúde, né? Que é o que é o nosso tema de hoje. O Davi começou a ficar, ele sempre estava vermelho, sempre vermelho, sempre vermelho, sempre vermelho, sempre vermelho. E ele tinha dermatite atópica, né? Que é uma coisa bem chata, coça muito, as crianças sofrem um bocado, né? E no primeiro dia, Ana, que eu usei a bendita da fralda de pano, essa criança ficou com a bunda branca. E eu falei assim, gente, não é possível. O que aconteceu aqui? E aí eu percebi que ele tinha uma alergia, né? Não era uma alergia horrorosa, mas a fraldinha descartável deixava ele muito assado. E a partir do momento que eu comecei a usar a fralda ecológica, parou, né? Inclusive, eu não usava a pomada. Aí outra questão econômica, né? Que as pomadinhas estão perguntando aqui onde é que encontra. Olha, tem milhares de lugares que você pode encontrar. Hoje em dia, né? Quando a Ana começou, tinha Maiaru e mais duas praticamente no Brasil, né? E agora já tem várias marcas. Mas posso vender meu peixe aqui? Com Posso falar? certeza. Pode falar. Mas o Viver para Valer tem uma parceria com a Ana e quem comprar pela Maiaru com o nosso cupom tem 10% de desconto. Então, vale a pena, ó. Todas essas aqui são da Maiaru. Gente, isso E aqui o não foi cupom nome é Viver promocional. Maiaru. É, né? Viver Viver Maiaru tudo Maiaru. em minúsculo. Então, assim, tem outras. Eu tenho no meu blog também, no meu site, tá? Na minha bio, um, uma parte que dentro de maternidade que só fala sobre fralda de pano. Ali eu tenho um comparativo de várias marcas também, inclusive marcas da China que dá para comprar pelo AliExpress, tá? Então quem tiver interesse assim de saber mais, tá um pouco antigo, né? Porque essa eu fiz na época do Davi, mas ainda tá atual porque as marcas continuam aí, né? E eu continuo tendo elas e continuo achando as mesmas coisas. Eu só vou fazer um novo vídeo comparativo com as novas marcas e com os novos modelos também, porque na época a Maiaru revendia, né?
Eram Sim. poucas as tuas fraldas, né? De que você fabricou. Agora já tem, agora é só sua, né? Agora é Eu só levei amanhã. até um susto quando eu olhei, depois que eu tive a Lara, eu falei assim, nossa, só tem Maiaru aqui, não tem mais revendendo, né? Sim. E Mas uma é isso. abertura só sobre isso é que tem um boom bem grande de fabricação de fraldas ecológicas hoje em dia, né? E quase toda cidade, no mínimo, cada estado tem pelo menos uma marca, uma produtora, né? Então, se alguém aqui se interessar por esse mundo, começa a seguir a Maiaru, que logo vai aparecer indicações de outras marcas, e aí vai seguindo, você já vai encontrar alguém na sua cidade aí que ou revende ou que produz e, né, facilita também esse encontro. Também. E também dá para comprar, a Érica, acho que foi que perguntou, dá para comprar, às vezes, kit completo de quem está desapegando porque já fez o desfraude, né? Eu quando estava morando em São Bento do Sul, a minha obstetra estava vendendo o kit completo do filho dela por R$ 250. Quer dizer, balela, né? Assim, não é nada em comparação ao que você gastaria para fazer um enxoval. E também tem marcas, né, como a Maiaru, tem outras também, que fazem o chá de fralda, né, dentro do site. Então, essa é uma outra Sim, maneira também de conseguir comprar, né? sim. Mas tem muito desapego também, grupos de Facebook, né? Mas não sei se você quer falar alguma coisa também dessa questão da saúde, né? Que a gente. Eu Eu, passei por uma eu, situação, eu observei bem isso, né? mesmo usando fralda ecológica, eu passei por uma situação em que o Aruan, ele ficava muito vermelho também, com recorrência, né? E aí eu comecei a testar os materiais. Então eu falo isso justamente para as famílias que já usam fralda ecológica e às vezes estão tendo assadura. E aí começa a achar de repente que é normal, né? Ah, não, usar fralda causa assadura. Mas com a fralda ecológica não é normal ter assadura, né? Quando tem, eu sempre peço para investigar. Muda os materiais, faz um liner, né, que seria um forrinho para colocar em contato com a pele do bebê, que separe tudo ali da fralda para ver se tem algum material que de repente está causando alergia. No caso do Aruan, eu usava absorventes de microfibra, na época era importado. Agora no Brasil tem também gente que fabrica já absorvente de microfibra. E a microfibra ela é muito legal. Ela absorve super bem, só que ela tem uma absorção tão potente que ela tira um tanto da umidade natural da pele. Então ela resseca mais. E ele, como ele tinha tem, né, a pele um pouco mais seca, isso causava naturalmente assadura nele. Então, mesmo usando dentro do bolso, assim, eu percebi que quando eu tirei a microfibra, ele, nossa, foi branquinho, né? Essa mesma surpresa, assim, né? De falar, nossa senhora! E daí você passa semanas olhando para aquele bumbum branco e você fala, meu Deus! E daí meses, anos, né? E é assim, pude provar que era aquilo. A hora que eu mudei, que eu percebi o que era o problema, o bumbum dele ficou branquinho até o desfraude. E foi lindo de ver. E eu acompanho muitos casos assim, né? Tanto famílias que chegam com crianças com dermatite, desesperado, que, né, para melhorar a pele do bebê, ou até mesmo criança que já está usando fralda ecológica, começa a dar uma assadura e eu já. Não, então vamos mudar, vamos fazer assim. A lavagem, já encontrei alguns casos em que era muito sabão e pouca água, daí não saía bem o resíduo e causava assadura no bebê. Então sempre é bom investigar. A assadura. A assadura só é normal com descartável. E existe até um dado que é normal assar a cada 2 meses com fralda descartável. Nossa. E com a minha filha, que usou descartável há 10 anos atrás, ela vivia assada. Então, para mim, era normal mesmo. Era muita pomada, era uma coisa assim, né? Nunca imaginei que um bebê poderia usar fralda e ter um bumbum branquinho. E isso da pomada também é uma questão até é até mais prático, né? Você não precisar usar a pomada. As pessoas até se surpreendem, falam, ué, mas você não vai pôr pomada?
não, não preciso, né? É E é uma um questão de... custo Diga. gigante, né? Eu não sei quanto É, tá, mas é não, o caro, custo é né? gigante, exatamente, é. Uhum. Assim, tem até umas pomadinhas que são baratinhas, né? Mas tem umas que são, assim, quase o preço do pacote de fralda, né? Sim, e ainda tem, né? Aí eu não saberia dizer a fundo, pesquisa sobre isso e tal, mas já ouvi dizer que a pomada ela também causa uma dependência na pele, né? Que daí a criança ela tem que estar usando sempre a pomada para a pele estar ali bem. Eu não sei, como se criasse uma dependência mesmo. Não sei explicar como que funciona isso, né? Mas tem essa questão, né? Porque a pomada, assim como o lenço, assim como a fralda descartável, ela tem vários produtos químicos, né? E quando a gente passa qualquer produto na nossa pele, ela é absorvida e entra na nossa corrente sanguínea. Então imagine essas pomadas que são à base de petróleo, né? Ou óleo mineral, que nem hipoglós, e essas que são mais gosmentas, né? Elas realmente não fazem bem para a pele também. Então não seria o ideal. Até uma dica, saindo um pouquinho, né, dessa. Mas tem a ver com saúde, né? Uma dica é usar o óleo de coco. Ele é excelente para hidratar a pele. Não Ele é sabia. natural, dá para usar com fralda ecológica, né? Porque algumas pessoas ficam com receio de impermeabilizar a fralda, mas não impermeabiliza, porque a pele absorve. Claro que não é para pegar muito óleo, mas molha os pontas dos dedos e daí passa no local para fazer uma proteção a mais, para recuperar a oleosidade da pele, porque quando a gente fica lavando o bumbum ou limpando, né, a gente fica tirando essa camada de proteção. E aí o olhinho dá uma hidratada, uma equilibrada. Muito bom. E aí, tem mais alguma experiência sobre fralda ecológica que você considera assim importante? Nossa, tem um monte. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu acho muito importante falar também é que as pessoas às vezes duvidam, né, se dá para usar à noite, né? Eu mesma duvidei, eu demorei. Com o Davi eu demorei a usar à noite. Você que me convenceu de que dava para usar, né? E, gente, olha só, deixa eu fazer um parêntese aqui. A Ana, quando a gente estava preparando essa live, me perguntou o que que você mais gosta da Maiaru, para poder preparar, né? Falei, gente, o que eu mais gosto da Maiaru, além de tudo, né? Que eu gosto de tudo, eu tive dificuldade de responder, mas é a atenção que a Ana dá para as pessoas. Realmente, quando você. Não, é de coração mesmo. Eu tinha que fazer esse elogio público para você, porque, assim, quando eu Obrigada. conheci a Ana, nós não éramos parceiras e eu não era cliente. E ela me ajudou muito e me solucionou todas as dúvidas. E o que ela falou de que não importa se a gente não compra na Maiaru ou compra na Maiaru, é verdade. Então, assim, esse suporte que você me deu, eu não encontrei na época, né? Não sei se agora. Imagino que agora, até por causa do Instagram, muita gente já está conseguindo dar mais essa orientação de alguma forma, né? Mas na época eu não encontrei. E foi essencial para eu poder decidir usar, né? E essa questão das fraldas noturnas, eu só consegui me animar porque uma amiga estava também entrando na onda junto comigo. Ela disse que não ia usar nem se viesse o apocalipse zumbi. Eu não ia usar. Aí até hoje a gente fala, já chegou o apocalipse zumbi, né? Aí você já tá no terceiro filho. E eu falo, Olha não, não sei só. como é. Mas assim, me ajudou muito as tuas orientações de combinações, né? Uma das minhas preferidas é o Prefold, né? Esse aqui é o Prefold da Maiaru. Eu acho que esse aqui é de flanela, né, Ana? É, Ó, esse é de sim. Na época, você tinha um de algodão. O de algodão eu não gostei muito na época, né? Mas gostei muito desse e gostei do de fralda. Ainda existe o de fralda? Existe. Aham. Hoje a gente tem prefolds de flanela e de fralda, só dois tamanhos, porque teve uma época que a gente tinha vários também. Hoje em dia é só RN e tamanho único. Ah, não. Isso aqui para noite e ele fica fininho, ó. As pessoas acham que vai ficar muito ruim, né? Mas, e por incrível que pareça, outra coisa que eu achei que era uma maluquice e que não ia dar certo era essa capa aqui. Essa capa aqui eu só tenho porque a Ana mandou uma para mim.
Te Tipo convenci, assim, né? Eu falei, você não, me mandou, essa experimenta, aqui eu depois comprei. você fala mal. Mas, mas Se tem não outra que você gostar, mandou para mim na época do Davi. E aí você me ensinou a impermeabilizar ela, né? Para ela ficar, para ela não passar. Gente, isso aqui é um conforto para criança que é uma delícia, porque não machuca. A Lara é coxuda, né? E as únicas fraldas que não fica marcadinho são as da Maiaru, porque você teve esse cuidado, né, gente? Olha, esse é um diferencial que eu vejo. Eu não encontrei outra marca, talvez exista, mas eu não encontrei. Que é que aqui na beiradinha tem essa camada de. Ih, gente, não olha minha unha, não, que não deu tempo de fazer. Qual é o nome disso aqui? Microsoft. Microsoft. Essa camadinha realmente ajuda bastante, mas eu não estava falando da camadinha, eu estava falando disso aqui. Então, isso aqui combinado com o Prefold é um dos meus preferidos, né? Eu gostei bastante também da noturna soft, né? Mas essa Uhum, tem impermeável, né? tem. Mas por Uhum. incrível que pareça, essa aqui, gente, essa é muito linda. Essa ela mandou pra Lara. Olha que coisa mais linda. Dá É, vontade de a deixar capa só de de micro... fralda. Eu tô doida pra chegar o verão. Deixa só de para fralda. ficar, né, peladinha. Mas a capa de Mas Microsoft, assim, falando em saúde, ela é bem importante de falar, até porque ela é é a isso que eu ia mais dizer. respirável, né? Ela É. não tem impermeável, pode assustar, mas assim, se você usar a combinação correta de absorventes, ela segura a quantidade de horas que você deseja e ela é extremamente Segura respirável. 12 Então, horas. Aqui em casa segura 12 horas. a criança que está com algum processo, uma pele delicada, é muito calor, porque às vezes as pessoas não compram porque pensam assim, ah, mas eu moro no Nordeste, né? Mas esse é um material que faz a troca de ar. Então, ele não fica abafado, aquela umidade segurando dentro da fralda. Ela respira muito bem. Então, ela é excelente. Para mim, assim, é a minha preferida também. Adoro. Pra noite, essa é a minha preferida. Eu não Eu falo gosto muito muito sobre ela mesmo. porque eu acredito, eu comento assim às vezes que essa fralda e a ajustada, elas são para um nível de usuário que já está um pouco à frente, né? Que já entendeu a combinação de Ai, me absorvente, senti no nível à frente. viu? Já está no nível 2, né? Já está com o segundo bebê já. Tô no nível 2. Então, porque daí Mas você já assim, tem um conhecimento para colocar o absorvente correto, senão às vezes pode é, mesmo rolar uma frustração, né? isso é verdade, isso é verdade. Uhum. E E também tem essa questão da combinação dos absorventes, né? Que você fala bastante, que isso aí também é interessante, mas isso aí eu acho que fica para uma próxima, né? Porque senão a gente É. vai Vamos focar passar muito no aqui do saúde do orçamento. bebê. É. Isso. Uma das perguntas que eu tenho Mas, muito aqui em relação à saúde do bebê é o volume, né? O que que você, a sua visão sobre isso? O que que você percebeu no uso? que fica um bundão, né? Mas o que as pessoas já me questionaram também, nossa, mas não vai incomodar? Não incomoda, porque ela ajusta bem, né? Você ajusta com a mão e conforme a criança vai usando, ela fica não nunca. E assim, o interessante é que quando eu usei com o Davi até o desfraude, né? E ele já sabia falar, né? Então dava para saber se estava incomodando ou não, né? Então incomodar não incomoda. E a questão mas a criança vai andar com a perna aberta, né? Vai prejudicar nesse sentido. Também não vi isso. Não, Uhum, a criança anda com a perna aberta quando ela está aprendendo a andar. É normal. Eles fazem isso para se equilibrar, né? Mas não vi diferença, porque assim, quando eu viajo, né, ou alguma coisa assim, eu uso sim a descartável só, só por causa do volume, né, e por não ter onde lavar. Volume uhum. na mala, tá? Não é volume na criança. Mas então assim, eu não vi diferença nesse sentido, não vi que tenha prejudicado em absolutamente nada também. Eu Ai, acho que é legal. um mito que eu mesma tive, né? Mas é um mito. Então, eu me aprofundei um pouco mais, né, ao longo desses anos. Eu já conversei, até tentei trazer uma osteopata, né, que cuida dessa parte do desenvolvimento dos ossos e ela é pediatra, inclusive, então ela é bem assim, só que ela tá com o bebê pequenininho e tal, então num momento correto, tomara que ela venha aqui fazer uma live com a gente. Mas ela
falou sobre isso. Ela falou, Ana, o problema maior em relação ao volume são os bebês RNs. E é por isso que eu acabo pegando na tecla do bebê RN usar a fralda RN, né? Porque se a gente usa adaptado o tamanho único em RN, fica muito volume. E aí o que que acontece, né? A criança lá na barriguinha tava naquela posição fetal, que é a coluna arqueada assim, né? Se a gente põe muito volume no bumbum, a tendência é arquear para trás, porque daí faz esse outro movimento. E aí é contra aquilo que a criança estava até esse momento do nascimento e tal. Então, o desenvolvimento natural é ela ficar um pouquinho ainda arqueadinha, né? No máximo retinho. Então, o que fazer nesses casos é usar a fralda correta, a quantidade de absorvente ideal, nem que a troca tenha que ser mais curta, né? Ah, o bebê ainda está muito pequenininho, ele está numa fase de desenvolvimento delicada, que acabou de nascer, né? Tem poucas semanas, talvez, de vida ali. E aí a gente precisa usar o absorvente ideal para isso. Até tem uma série lá no IGTV só sobre RN. E eu falo sobre isso, falo a combinação exata do recém-nascido, o absorvente correto de usar, por causa dessa preocupação. Não que, mas se eu usar e tal, vai causar algum problema, né? É certo que vai causar algum problema na coluna da criança? Não, mas pode vir a acarretar algum problema, né? Então, tudo que a gente puder evitar, obviamente, vamos evitar. E depois que a criança já deu uma desenvoltura, saiu dessa fase de RN, já tem mais ali de 2 meses, né? A coluna já está mais formada, mais flexível e tudo mais. A gente pode ir usando um pouquinho mais de absorvente, equilibrando isso. Claro, vai ficando mais proporcional também. A criança ganha peso muito rápido, né? Mas mesmo assim, eu falo para tomar um cuidado de não socar absorvente. Por quê? Não é a quantidade de absorvente que vai trazer o sucesso do uso das fraldas ecológicas, né? Apesar que a gente tem essa impressão, né? Ai, durou 2 horas com 2 absorventes, eu vou colocar mais um. E a criança tem 3 meses. E aí Jura que fica fazem isso? Pois é. E normalmente isso é erro de lavagem. Se tá usando fralda Manharu, né? Porque daí eu posso garantir, porque às vezes tá usando outra marca e o absorvente não é tão eficiente, ou a fralda não é tão eficiente, aí eu também não posso garantir, mas daí pode vir conversar comigo que eu posso orientar. Mas usando as fraldas Manharu da maneira que eu indico, se tá vazando antes das 3, 4 horas, que é o ideal, aí a gente tem que rever a lavagem, né? Vamos usar mais água, vamos trocar o sabão, vamos rever a quantidade de sabão. Então, essas coisas têm que ser equilibradas. Parece que não faz diferença, mas faz, porque resíduo de sabão ou amaciante, né? Ou outros produtos ali no absorvente, eles causam uma deficiência no absorvente. Então, em vez de ele ter 100% de capacidade de absorção, ele vai ter uma 60, 50. E, claro, isso vai reduzir a quantidade de horas que o bebê vai ficar com a fralda ali, né? E é interessante também o que você falou dos absorventes. Quando eles são pequenininhos, basta um. E um dura 3 ou 4 horas. Tanto o Davi quanto a Lara usaram até quase um ano um absorvente. Acho que até uns 8 meses, 9, pelo menos, só um absorvente. E durava 3, 4 horas tranquilamente. Aí a gente sabe que tem que colocar o segundo absorvente, porque ele começa a fazer um volume muito grande de xixi, começa a vazar, aí você sabe que é a hora de usar o segundo, né? Alguns bebês é com 6 meses, tá? Por quê? Com 6 meses começa a introdução alimentar e eles ingerem mais líquidos, né? Então, além de mamar ao peito, ainda vem os líquidos e aí acontece isso. Ó, a Dani falou que hoje é a primeira vez dela usando fraldas Manharu. Que bom, Dani. Bom, já aviso, né, que os primeiros usos podem haver vazamentos justamente por conta disso que tem o absorvente, que a capacidade de absorção dele, quando ele tá novo, é reduzida. Demora aí umas 4, 5 lavagens para que ele comece a chegar a 100% de absorção. Mas, desejo também, sucesso. né? Porque às vezes a mamãe ainda tá aprendendo qual é o botãozinho que tem que colocar, né? Como ajustar na perninha. Às vezes dá umas vazadinhas por causa disso. Esse início tem isso mesmo.
Bom, eu acho que é isso, né? Então, sobre a saúde do bebê, a gente vai vir trazer outras lives aqui, né, Miri, que a gente, né, pretende aí Com estar nessa certeza. união, trazendo aí assuntos. Então, vocês também interajam com a gente, fale o que que vocês querem saber mais, a gente traz os assuntos Sim, vai ser um aqui, prazer. né? Vai ser um prazer, porque assim, eu acho que a gente pode, você como, né, idealizadora da marca, fabricante, né, mãe, e eu como usuária, né, porque eu sou cobaia da Ana desde o começo. Tudo que ela queria lançar, ela mandava para mim. É verdade, é verdade. Então, eu posso dar essa visão, né? Então vai ser um prazer, assim, o pessoal mandar perguntas, se quiser. Eu também vou abrir uma caixinha de perguntas no meu perfil, caso alguém queira fazer uma pergunta. E aí a gente já Isso. vai pensando em outros temas para outras lives, né? Boa. Então, só resumindo, gente, né, para quem entrou agora, assim, né? Então, a gente falou da saúde do bebê com o uso das fraldas ecológicas. Bebês que usam fralda ecológica não têm assadura, não precisa usar pomada, não precisa usar lenço umedecido. Pomada não precisa mesmo, nenhuma, né? A não ser que tá tendo algum processo alérgico, tá tendo um processo de assadura por fungo, ou seja lá qual seja o motivo, aí realmente, né? Busca uma orientação médica e faz uso do que o médico orientar. Mas, no geral, bebê fica mais saudável usando fralda ecológica. Ah, eu esqueci de comentar que fralda ecológica é até 2 graus mais fresco do que a fralda descartável. Tem essa questão Olha, de que a fralda descartável, quando ela tem acesso a calor também, ambientes muito quentes, ela esquenta mais ainda, sabe? Então ela traz muito calor para plástico, dentro. né? A fralda ecológica não. E um diferencial da fralda Maiaru é que a gente usa um nylon emborrachado. E o nylon emborrachado, ele é um isolante térmico. Então, esse calor que vem de fora, ele não penetra dentro da fralda. Então, tem esse benefício também. Mantém o bumbum mais fresco. E aí tem essa questão que é muito questionado se a fralda ecológica causa problemas no andar ou na coluna do bebê por conta desse. Às vezes, né, a gente percebe que o bebê, quando tá deitadinho, fica com o joelhinho arqueadinho assim, né? E aí, isso, gente, é bom porque faz o encaixe do sacro, né? É que nem quando enfim, alguns de vocês já devem ter deparado com a situação de será que usar o sling é bacana para o bebê? E quando a gente começa a fazer essa pesquisa, né, uma gugada aí, a gente percebe que sim, que ela faz esse encaixe do quadril. E a fralda ecológica faz o mesmo encaixe. Então, ela acaba sendo também benéfica para esse posicionamento. Mas, claro, tenham consciência a respeito da quantidade de absorventes que a gente usa para não exagerar. E uma atenção mais aguçada, né? Uma atenção maior para RN, que é um momento muito especial, muito frágil do bebê. E a gente não pode exagerar. O ideal mesmo é pensar ali no menor volume possível para aquela vida que está iniciando ali. Qualquer dúvida, pode me Estamos buscar, que eu aí. vou estar ajudando aqui. Aproveitem, né, quando terminar essa live. Já tá acabando, então já a hora que sair daqui, já começa a seguir a Miri. Ela traz muita dica para cotidiano, mulheres, né, na rotina, planejamento, organização. Enfim, tem o blog também, que é muito legal. Então sigam lá. E para quem tá vindo, né, do Viver para Valer também, siga a Maiaru para conhecer um pouquinho mais de fraldas ecológicas. Ela é a especialista. Eu falo sobre fraldas ecológicas, mas a especialista é a Ana. Ah, Né, Ana? então é um prazer. Muito obrigada por Muito estar bom falar com aqui. você. Obrigada pelo convite, foi muito legal. Ai, que pena que ninguém trouxe perguntas. Eu acho que o pessoal já tá pró também, já tá no nível 2 já. Ninguém trouxe dúvidas. Mas se alguém ficou com a dúvida aí na cabeça, a gente pode chamar, que a gente vai estar à disposição, Com né? certeza. Então, beijo, boa noite, muito obrigada e Boa ótimo noite. final de Obrigada a semana. você. Fique bem. Para vocês também. Tchau, gente. Beijo, tchau, boa Beijo. noite, pessoal.